Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar de 3 fiagros para novembro. Fiagros aí que estão com boas oportunidades de entrada. Você então que está procurando aí algum fundo, né, para diversificar a tua carteira de fundo de investimento imobiliário, seja ele, né, em real estate, em CRI, em CRA ou até mesmo em FIINFRA. Então fique ligado nesse vídeo que pode ser que você possa ver ali alguma oportunidade de entrada nesse mês de novembro. Fundos esses, fiagros esses muito descontados aí por sua vez no mercado. Então vamos ver aqui algumas características para a gente acompanhar esses fundos para novembro. Inclusive alguns eu tenho na minha carteira, então fique ligado se você gosta desse tipo de assunto. FII, Fiagro e FIINFRA é o carro-chefe aqui do canal, principal assunto. Então deixa o seu like, se inscreva aí no canal, tá? Ative o sininho de notificações e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Então vamos lá. Primeiro fundo que a gente vai falar aqui é o BBGO11, é um fiagro do Banco do Brasil. Então, fundo aí que está sendo negociado a aproximadamente R$ 85,50. Teve uma queda na última sexta-feira aí, né? No dia 4 de novembro teve uma queda de quase 0,30%. No mês atual, só nessa primeira semana, nos 3 primeiros dias úteis de novembro, ele caiu 2,84%. Ele que tem a sua data base sempre no último dia útil do mês que ele faz referência. Dividend yield dele está em 7,76% e ele está aí aproximadamente 13% descontado no mercado. Tá? Um fundo que tem aí crescido inclusive nos seus proventos. O último distribuído aí foi agora 1,15%. É um dos fiagros que estava com menor performance em relação aos proventos, mas tem melhorado aí gradativamente, né? Tem melhorado inclusive a sua liquidez também no mercado, criou uma carteira robusta e como a gente vê aqui no seu relatório gerencial, né? É um fundo, ao contrário de muitos fiagros que tem uma alocação maior dos seus CRAs ali indexados à taxa DI, né? Ele tem hoje aqui 97% dos seus ativos alocados em CRAs e os outros 3% em operações compromissadas, né? Como se fosse aí uma alavancagem que os fundos de papel fazem, né? Então, fundo que tem aí criando uma carteira bem robusta, né, de ativos, né? A gente verifica aqui embaixo que em relação à indexação, o fundo está aí com 50% indexado ao IPCA, né? Na contramão de outros fiagros que a maioria estão alocados ou 100% ou grande parte do portfólio alocado pela taxa DI, o BBGO11 está com 50% indexado ao IPCA, por isso mesmo ele vinha, né, com um desempenho até pior do que os outros, né? Nesse último mês agora teve uma reviravolta, porque ele teve uma diversificação em sua carteira aqui muito interessante, né? E basicamente 50% está entre a taxa DI e o IPCA. E o fundo teve aí agora, né, 1,15% de dividend yield com base no valor de mercado, melhorando bastante os proventos iniciais aí do fundo. Fundo que não tem nenhum ano de mercado, né? É bom frisar isso. Então, mais para baixo a gente vai ver aqui em relação ao seu portfólio, tem uma diversificação também interessante em relação aos tomadores de crédito, né? Então a gente verifica que é a carteira de IPCA, como é que tá. Então tem aqui uma alocação de vencimentos bem longos, né? E também pela taxa DI, CDI+, né? Mais ali o prêmio de risco, também tem uma carteira de tamanho semelhante à de IPCA. Por isso mesmo está aí basicamente meio a meio do seu portfólio, está indexado a IPCA e a taxa DI. Então é um fundo que inclusive, como a gente verifica aqui, tem um desconto bem interessante em relação ao seu valor patrimonial, 13% descontado, como a gente viu lá no Status Invest, e tá com uma boa oportunidade realmente de entrada. Eu não tenho ele ainda na carteira, né? Mas é um fundo que eu tenho observado e vou observar ele em novembro. Eu tenho 3 fiagros na minha carteira, mas nenhum deles é o BBGO11. A gente verifica também, né, em relação à diversificação dos créditos, mais para baixo. Isso aqui são informações do fundo, né? Hoje ele tem mais de 6.200 cotistas, as taxas e tudo mais. Mas o que eu queria destacar, né, é o que o fundo faz ali, a diversificação dos seus CRAs em relação também ao que as empresas tomadoras de crédito produzem, né? A maioria dos fiagros tem ali os seus CRAs normalmente na produção
produção de grãos, né, normalmente, né, trigo, né, e tudo mais, mas o BBG11 tem uma diversificação interessante, que também tem empresas tomadoras do crédito que investem também em proteínas animais, né, então tem essa diversificação também dentro das empresas tomadoras de crédito. Bom, outro fundo agora é o DECRA11, então o fundo aí também, o Fiagro aí da Devan, né, mesma gestora do DEVA11, por exemplo, do FI DEVA11, né, fundo que tem aí, estando com preços aí também, com grandes oportunidades de mercado, né, teve um aumento agora no seu preço, está aí basicamente empatado com um preço patrimonial, porque vai anunciar os proventos agora no 5º dia útil, né, terça-feira próxima, mas o fundo tem distribuído também bons proventos, como a gente verifica aqui, quase 10% de dividend yield, lembrando que o fundo não tem 12 meses de mercado, então esses últimos 12 meses aqui acabam não sendo completos, né? O fundo que tem distribuído aí, a gente vê aqui mais para baixo, ele está distribuindo desde janeiro, se eu não me engano, não, até mais para frente, ó, desde abril, então não tem 12 meses o fundo, né? Então acaba que esse percentual aqui não é real, e o fundo tem distribuído acima de 1,1% de provento desde o início, né? Tem mais de 8.460 cotistas, eu sou cotista também do DECRA11, né? Então um fundo que tem aí tido bons desempenhos, e é um fundo que ele tem uma pequena diversificação ali em relação aos indexadores, como a gente verifica aqui, né? Mas 78,2% é com base indexada à taxa DI. Então não tem sentido essa deflação que a gente teve aí nos últimos 3 meses, né? Que apenas 20% da sua carteira de IPCA é IPCA. E desses 20%, 3/4 tem proteção contra a deflação. Então apenas 1/4 dessa carteira de IPCA, né, foi ali afetada realmente com um percentual negativo de deflação. Então o fundo tem tido bons resultados, distribuindo ali, ó, o último foi 1,15% de yield com base no valor patrimonial, que é 9,60, tá? Então o fundo tendo ali bons resultados nesses meses aí desde o seu início. O dividend yield analisado, o real, está em 14,7%, tá? E tem aí procurado, né, uma diversificação maior, 100% da sua carteira adimplente, todas são CRAs, né? A gente verifica aqui que grande parte realmente é CDI, né? E só uma tem aquele risco de preferência, né? Não tem preferência na distribuição do fluxo financeiro dos CRIs ou dos CRAs, tá? Que é o subordinado. O restante tudo tem preferência na distribuição, que mitiga um pouquinho o risco, né? Tem uma diversificação aqui interessante também em relação aos segmentos, que acho que são 4 segmentos, né? E a subordinação realmente só 14% tem aquele risco de não ter preferência na distribuição dos proventos, tá? E como eu falei aqui, ó, só 5% dos 20%, né? Ou seja, 1/4 da carteira indexada à inflação não tem proteção contra a deflação, que é esse percentual aqui. Ok? Então pode ser que seja aí continua na verdade sendo uma oportunidade, né? Já tem uns 3 ou 4 meses que o fundo tem negociado abaixo dos 9,60, então abaixo do seu preço patrimonial, né? E eu tenho aumentado minha posição, claro, eu tenho aumentado aos poucos ali a minha posição no DECRA11. E para encerrar aqui, né, a gente tem aqui o SNAG11, o fundo agro aí da Suno, então um fundo também que está começando aí, né, o 2º mês de distribuição de provento, né, acho que é o 4º mês de existência dele, está poucos meses, na verdade, acho que é o 2º mês dele na bolsa, tá bom? E o que a gente verifica aqui é que o fundo tem tido aí um desenvolvimento em relação a sua liquidez no mercado, a sua quantidade de cotistas. No mês ele teve uma alta de 1,83%, mas ainda está sendo negociado, né, praticamente no seu valor patrimonial, ó, praticamente está 1 para 1, né, tem mais de 15 mil cotistas em apenas 2 meses de mercado, tá? E pode ser uma oportunidade que esse fundo tem uma diferenciação, né, em relação aos outros fiagros, que acho que é um dos poucos, né? A gente tem aproximadamente aí 22 fiagros na bolsa, né? E esse aqui, se não for o único, é um dos poucos que tem não só papéis no seu portfólio, mas tem 2 imóveis de agronegócio também. Então
tem essa diversificação, a gente vai ver dentro do relatório deles, e interessante também que o fundo anuncia lá no 10º dia útil do mês, tá? Então, você investindo ainda nele, investindo nele até o 10º dia útil, que vai ser um pouco mais prolongado, deve ser lá para o dia 15 ou 16 de novembro, né, que tem ainda o feriado do dia 15, então vai ser um pouco mais esticado lá para o dia 16 de novembro, você ainda vai ter oportunidade de ter aí os rendimentos do mês de outubro, tá? Mesmo investindo em novembro. Então, dentro do relatório, como a gente verifica aqui, é um relatório em Power BI, né? Então vamos fazer uma ampliação aqui para a gente poder enxergar o relatório maior, né? E está em Power BI. Então a gente verifica que o fundo está tendo uma evolução na quantidade de cotistas, né? Já são aí, já tem aí uma quantidade legal de cotistas, inclusive o seu patrimônio aí está em torno de 150 milhões de reais. Número de ativos são 3, né? Tem duração média aqui de 20 anos, deve ser em torno aí dos seus contratos de aluguéis, por exemplo, né? Deve ter uma média de aproximadamente de 20 anos. E a gente verifica aqui que a cotação, né? E o volume negociado teve um pico aqui durante o mês de setembro e tem melhorado o seu volume de negociação, ultrapassando aí em torno de 10 milhões no mês, tá bom? Então o fundo tem melhorado aí a sua questão de volume de negociação no mercado. Como a gente verifica que o resultado distribuído, ele já distribuiu 2 proventos, né, durante essa sua existência desde maio ali, né, aqui não teve distribuição de provento, distribuiu 60 centavos em agosto e 1,20 referente a setembro, né, e dentro aqui da DRE a gente verifica os resultados do fundo, né, que tem sido aqui evolutivos também, 207, resultado final 2 milhões de reais, na verdade, né, 2 milhões de reais de resultado, o fundo distribuiu 1 milhão e 800, então está com resultado ali acima da distribuição. Os ativos do fundo, então ele tem 2 imóveis rurais, né, e um CRA, então essa é a diferenciação do fundo, ele não tem só imóveis rurais, parece muito semelhante inclusive, né, com os fundos de investimento imobiliário do agronegócio, né? Não são os FIAGRO, mas são os FIIs de agro, que também têm imóveis rurais dentro do seu portfólio. Então, esse pode ser também uma oportunidade, um fundo que está com uma crescente aí no mercado, possa ser que o preço de mercado dele possa ter uma subida aí nos próximos meses, então pode ser uma oportunidade também de entrada, ok? Então é isso aí, 3 fundos, 3 FIAGROS, né, para novembro, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O único desses fundos que eu falei aqui dos FIAGROS que eu tenho é o DECRA11 a princípio, né? Tem um estado de ouro aí no BBGO11. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não é nenhuma indicação de compra e nem de venda. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe com a gente também se você é cotista de um desses FIAGROS, qual o percentual da sua carteira. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.